Capítulo 6. Ameaça da Saboia. Um dia funesto, mandou o duque de Saboia mensageiros galopando em seus cavalos a toda a cidadezinha e vila de seu território, incluindo os vales valdenses. Estes tremeram à sua chegada, pois já rumores corriam com respeito a sérias tribulações que se aproximavam. Nos cartazes de praças de cidades e vilas colocaram os mensageiros proclamações assinadas pelo duque. Rostos ansiosos e corações trementes, reuniu-se o povo para ler a mensagem do duque. Em geral, escolhiam um homem para ler em voz alta a proclamação. Após a leitura, o povo se olhava um ao outro, abismado. Poderia ser isso possível? Haveriam ouvido direito? O leitor repetiu palavra por palavra. Qualquer pessoa em qualquer lugar do território do Duque de Saboia que fosse ouvir pregadores protestantes seria multado a primeira vez, dizia a notícia. Se apanhado pela segunda vez, seria enviado às galés para ali passar o resto de sua vida como escravo. Os valdenses mal dormiram aquela noite. Tampouco trabalharam muito nos dias que se seguiram. Não podiam compreender como seu governador pudesse publicar edito tão cruel. Parecera sempre homem tão bom e sua esposa era protestante. Não sabiam, entretanto, que haviam chegado à corte do duque de mensageiros do Papa e dos reis de França e de Espanha, os mais poderosos dominadores da Europa, advertindo Emanuel Filiberto de que, se ele não destruísse os hereges de seu reino, enviariam seus exércitos e falo-iam por ele. Caso isso acontecesse, ele nunca mais governaria os vales, advertiu. Na esperança de que pudessem mudar o edito, os valdenses escolheram 2 de seus líderes para entregar um protesto na corte do duque. Muito humildemente rogaram eles para que seu povo não fosse condenado sem oportunidade de falar em sua própria defesa. Eles haviam sempre pago seus impostos fielmente. Não existia crime nos vales das montanhas. Nenhum criminoso valdense jazia a definhar nas prisões do duque. Nunca haviam eles molestado seus vizinhos católicos. Advertiram o duque de que, viesse ele a derramar-lhes o sangue, este clamaria a Deus como o sangue de Abel, e a maldição de Caim viria sobre sua casa. A duquesa, que simpatizava com os valdenses, juntou suas lágrimas e súplicas às dos embaixadores. O duque despediu seus visitantes e prometeu reconsiderar a questão. Os editos ficaram suspensos até que viesse a ordem posterior aos valdenses. O duque, de boa vontade, pouparia a vida desses súditos pacíficos e obedientes. Os chefes católicos da Europa, no entanto, insistiam para que ele fosse adiante com a tarefa de sua destruição e ele não ousou recusar. Todavia, esperou ainda por 3 meses, esperando que algum milagre o habilitasse a poupá-los. Também os valdenses aguardavam ordem posterior, na esperança de que o decreto fosse radicalmente mudado. Seus inimigos, porém, não podiam refrear a ansiedade. Bandos de desordeiros começaram a atacar as vilas montanhesas, matando o povo e apoderando-se de seus bens. A princípio, os valdenses não reagiam em combate. Certamente pensavam que seria melhor o combate aberto do que tal situação. No esforço de ganhar mais tempo, o duque mandou seu irmão Filipe de Saboia aos vales para tentar persuadir o povo a voltar à igreja de Roma. Homem bondoso, Filipe escutou um sermão dos hereges e achou boa doutrina. Convidou então o povo a escutar alguns padres que ele trouxera consigo e eles concordaram. Os padres, porém, não puderam provar pela Bíblia que os valdenses estavam errados, de modo que não converteram ninguém. Desanimado, Filipe relatou ao duque sua falta de êxito. Os embaixadores da França e da Espanha e o Papa tornaram-se mais exigentes do que nunca. Só há um meio de destruir a heresia, e esse é atacar o povo a fogo e espada, insistiu. Nunca eles darão ouvidos aos padres. Com relutância, lançou o duque outro edito em que declarava guerra aos valdenses.
A fim de abreviar a campanha, mandou por toda a parte da Itália uma ordem convidando todos os homens a unirem-se a seu exército e a ajudar a vencer os valdenses. Bandidos, desordeiros, ladrões e criminosos de toda espécie juntaram seus soldados regulares no prepararem-se para invadir a terra dos valdenses. O Papa oferecia grandes recompensas a todos quantos se unissem a essa cruzada. Como havia feito o Papa Inocêncio III na cruzada contra os albigenses, o Papa agora prometia que se alguém morresse combatendo os hereges, seus pecados seriam perdoados e ele teria certa salvação. Os soldados sabiam também que, sendo bem-sucedidos no combate, poderiam saquear as cidades e vilas dos valdenses, apoderar-se de tudo quanto eles quisessem. O conde Latrinita, homem cruel e sanguinário, tomou o comando do primeiro grupo de 4.000 homens e avançou afoitamente para as montanhas. Tendo às portas o inimigo, os valdenses humilharam-se, jejuaram e oraram. Participaram juntos da Santa Ceia. Mandaram depois seus velhos, homens e mulheres, suas esposas e as crianças para os vales mais interiores, enquanto eles se preparavam para deter o exército dos inimigos. Se bem que toda a população dos vales por esse tempo atingisse apenas a 18.000 pessoas, contava apenas cerca de 1.500 combatentes. O exército piemontês penetrou na extremidade inferior do vale de Angrogna e estendeu-se em ordem de batalha. Pequeno grupo de valdenses permaneceu em seu terreno e combateu varonilmente para impedir que o inimigo avançasse mais pelo vale. Lutaram toda a tarde, mas os valdenses não podiam fazer recuar o exército muito maior. Muito poucos dos homens possuíam espadas. A maioria deles lutava com arco e flechas, ao passo que alguns tinham apenas fundas. Quando o sol se pôs, nenhum dos lados obtiveram nenhuma vitória, mas os valdenses haviam sido empurrados para trás vale acima. Lançando de lado suas armas, os soldados de ambos os lados acenderam fogueiras e prepararam sua refeição. Subitamente, um brado de regozijo dos piemonteses interrompeu a calma vespertina. No cimo de um monte próximo haviam eles visto as silhuetas dos valdenses desenhadas contra o firmamento, ajoelhados com os braços estendidos para o céu e rogando o auxílio de Deus. Outro som ainda interrompeu o riso dos soldados. De algum lugar nas trevas ouviram eles o firme bater de um tambor. Este parecia vir mais e mais próximo. Isto é outro exército que vem de auxílio dos valdenses, exclamou o capitão. A ideia de serem atacados por número superior de forças, principalmente na escuridão, encheu os soldados de terror. Foram possuídos de pânico. Centenas de homens voltaram-se e fugiram do campo de batalha, atirando fora suas armas enquanto corriam. Perderam todo o terreno que haviam conquistado durante o dia e não se detiveram enquanto não se acharam a vários quilômetros vale abaixo. Alguns valdenses, entretanto, rolaram pedras sobre os soldados que fugiam. Na manhã seguinte, os valdenses recolheram as armas dos invasores, tão precipitadamente lançadas fora. O conde Latrinita perdera 67 homens, ao passo que apenas 3 dos valdenses haviam tombado. Os valdenses, tão assustados pelo ruído do tambor como seus inimigos, estavam ansiosos de saber quem o havia tocado. Uma investigação revelou que uma criança encontrara um velho tambor e começara a tocá-lo só para divertir-se. Por essa tão simples, respondera o Senhor às orações de seus desamparados seguidores. Em grande ira com o que ocorrera, Latrinita conduziu seus exércitos às expostas cidades valdenses fora dos vales das montanhas. Ali os soldados queimaram e pilharam sem misericórdia. Mataram apenas poucos. Entretanto, pois a maioria do povo já se retirara para o fundo entre as montanhas. 3 vezes mais Latrinita tentou entrar no vale de Angrigna com o seu exército, e 3 vezes os valdenses os repeliram com grande prejuízo. Finalmente, Latrinita compreendeu que teria dificuldade em vencer esses rijos montanheses. Talvez fosse mais fácil subjugá-los por outra maneira.
Sabia que os valdenses eram inteiramente verdadeiros e, sem dúvida, esperariam que os outros homens fossem semelhantes a eles. Mandou então mensageiros sob uma bandeira de trégua ao acampamento dos valdenses, levando a mensagem de que desejava a paz. Sempre felizes de cessar a luta, alguns dos montanheses entraram no acampamento do conde. Ele primeiro os lisonjeou, dizendo quão bravos eram eles e que bons soldados tinham sido. Disse depois que, evidentemente, o Papa fora mal informado a seu respeito, pois, ao que parecia, não eram hereges. Caso desejassem a paz, precisavam fazer apenas algumas coisas. Quais são as suas exigências? Perguntaram os cautelosos enviados valdenses. Apenas permitir que alguns padres entrem em seus vales e em suas igrejas e digam missa aí. Os valdenses pensaram que isso seria possível. Afinal, eles poderiam purificar outra vez suas igrejas depois da partida dos padres. Consideraram o assunto com seu povo. Os pastores insistiram com eles em que não fizessem nenhuma concessão, mas o povo, ansioso de paz, concordou. Padres viajavam pelos vales, mas os exércitos não se retiravam. Que mais precisamos nós fazer? Indagaram os ansiosos valdenses. Os senhores devem depor suas armas e deixar-me estabelecer guarnições em suas vilas para ajudar a manter a paz. Ao mesmo tempo, devem mandar delegados ao duque e pedir-lhes termos de paz. Os valdenses discutiram isso. Novamente, os pastores insistiram contra, mas uma vez ainda o povo resolveu confiar na palavra do conde. Os soldados deste, entretanto, continuavam a saquear e matar os valdenses. Pela terceira vez, seus enviados entraram no campo do conde. Que mais precisamos fazer? Preciso mandar embora cada um dos seus pastores. É minha última exigência. Se assim fizerem, então a guerra terminará. Com grande tristeza, mandaram os valdenses embora seus pastores. Profunda era a neve nas gargantas das montanhas e embaixo, em Pragelas, vila protestante francesa. La Trinita tinha agora o povo inteiramente na mão. Com a saída dos pastores, o espírito deles parecia de todo quebrantado. Soldados papais ocuparam os vales, queimando, saqueando e matando o povo. Os soldados caçavam o povo pelas florestas, matando-os a tiros como a animais selvagens. Seguiram o ancião a grande distância montanha acima. Um soldado piemontês compeliu-o gradualmente para trás, à beira de um penhasco. Julgando fruir o vê-lo cair, avançou para o homem a fim de precipitá-lo de cima para baixo. Nesse soldado, porém, o valdense viu um inimigo de seu povo. Agarrando o atacante pelos joelhos, atirou-se da aba, levando consigo o soldado à morte a muitos metros abaixo. A destruição continuava. O exército enxotava o gado, as ovelhas, as cabras. Despedaçavam os moinhos com que o povo moía seu trigo. Derribavam as árvores frutíferas e entulhavam os poços com pedras. Evidentemente, o conde intentava matá-lo de fome. Efetuou muito mais pelo engano do que jamais fizera com seus soldados. O derradeiro golpe veio quando os deputados voltaram de falar com o duque. Os valdenses no vale de Angrogna reuniram-se para ouvir a mensagem de seu príncipe. Antes, porém, de os delegados falarem, o povo conheceu pela tristeza de seus semblantes que haviam fracassado. Com gemidos e soluços deram ao povo as tremendas notícias. A casa de Saboia recusava fazer a paz. Os valdenses tinham sua decisão, ou voltar à igreja de Roma, ou ser completamente exterminados. O duque começara a regimentar outro grande exército para terminar a obra que os homens de La Trinita haviam começado. O povo assombrado necessitava desesperadamente agora do sábio conselho de seus pastores. Compreendiam quão grandemente haviam eles sido enganados por La Trinita. Ainda que soubessem qual seria a resposta, os delegados perguntaram: vocês estão dispostos a ir à missa e voltar para a igreja de Roma? Mãos erguidas para o céu, o povo deu a resposta. Suas desafiadoras palavras ecoaram pelos vales das montanhas.
Não, não, nunca.